Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês, meditar na palavra do Senhor e dessa vez no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 29, que diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nós sabemos, um pouco desse contexto, dessa história aqui que nós acabamos de ler. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. No entanto, Esaú saiu primeiro do ventre, então Esaú era o primogênito, portanto tinha direito à bênção da primogenitura. E naquela época, nesse contexto cultural, a primogenitura lhe garantia uma série de privilégios, Era muito vantajoso o seu filho primogênito. Entre esses privilégios estava o fato de que o primogênito, na morte de seu pai, seria o seu sucessor. Então ele liderava, o primogênito liderava todo o clã familiar, porque nessa cultura as famílias, os filhos iam se casando, iam tendo filhos, mas eles não saíam de casa como a gente vive hoje. Quando um filho se casa, sai de casa e vai construir a sua própria família, Naquele contexto, os filhos se casavam, tinham seus filhos, e continuavam todos debaixo da mesma liderança familiar, que no caso era o pai, era o patriarca, e os filhos iam tendo mais filhos, e a família ia crescendo, ia se tornando forte, numerosa, E na morte do patriarca, do pai, quem liderava todo o clã familiar era o primogênito. Então o primogênito tinha esse privilégio, de se tornar o líder, de se tornar o comandante, de todo o clã familiar, Ele mandava não apenas na sua família, nos seus filhos, mas também nas famílias, nos filhos de seus irmãos, e assim ele era o líder, o líder espiritual, o líder social de todo aquele clã familiar. E quanto mais forte, mais poderoso era aquele clã, mais possessões, mais terras aquele clã tinha, mais poderoso e influente era o líder, Então a primogenitura garantia esse privilégio. O primogênito tinha o direito de ter o dobro da herança dos seus irmãos, e a gente sabe que Isaac era extremamente rico, O pai de Esaú e de Jacó era extremamente rico, porque ele já tinha herdado uma herança muito grande de Abraão, que também era extremamente rico, e ele também, e Isaac herdou e ainda acumulou mais riquezas. Então a gente está falando de muitas possessões, de muita riqueza. Então o primogênito de Isaac seria o líder, teria o dobro de toda a herança do outro irmão, e além disso, soma-se a tudo isso, que já é um privilégio, bastante generoso, soma-se a tudo isso o mais importante, que era a herança da aliança, da promessa que Deus havia feito a Abraão. Nós estamos estudando nesse mês o livro de Abraão, então a história de Abraão. Então a gente sabe das promessas, da aliança que o Senhor havia feito com Abraão, com a sua descendência, que dele faria uma grande nação, que abençoaria aqueles que o abençoarem, que amaldiçoaria os que amaldiçoarem, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então o primogênito de Isaac herdaria também essa promessa, que é algo inestimável, é algo de valor inestimável, não é algo de valor apenas
monetário, financeiro, é algo que tem um valor muito maior. Então, o primogênito, né, teria direito a tudo isso, teria todos esses privilégios. E a gente vê aqui Esaú abrindo mão de todos esses privilégios, né, de toda essa promessa maravilhosa, de toda essa herança maravilhosa por um prato de lentilhas. E a gente tem até dificuldade de compreender isso, né? Porque tamanha era essa herança, tamanha era isso que ele tinha de direito, né? E que ele abriu mão. A Bíblia diz nesse último versículo que nós lemos que ele desprezou a primogenitura. E a gente pode, né, trazer para o nosso contexto e perceber e ver que ainda hoje tem pessoas que abrem mão de promessas maravilhosas, de privilégios que nós, como filhos do Senhor, temos, né, como herdeiros de Deus. Nós temos promessas de valores inestimáveis e muita gente, muitas pessoas trocam essas promessas e a gente tem que tomar o cuidado para que nós mesmos não venhamos a trocar essas promessas por um prato de lentilhas, por prazeres momentâneos. Esse prato de lentilha representa prazeres imediatos, prazeres momentâneos. E a gente sabe que o mundo nos oferece o tempo todo uma infinidade de prazeres momentâneos, de prazeres imediatos. E muita gente troca esses valores eternos, essa herança inestimável que nos espera, as promessas do Senhor por prazeres imediatos e momentâneos. Quantas vezes nós vemos pessoas abrindo mão, por exemplo, de sua família por um prazer momentâneo num relacionamento extraconjugal. E aí põe a perder a sua família, os seus filhos, o seu futuro, né? A sua casa estabelecida por um prazer momentâneo, por exemplo, de um caso extraconjugal. Quantas vezes nós vemos pessoas abrindo mão, por exemplo, de ter um momento com Deus, né? De se alimentar do Senhor, de estudar a Bíblia, de orar, de passar um momento desfrutando da presença do Senhor, para estar vendo Netflix, para estar em redes sociais. Ah, Vanessa, então é pecado assistir Netflix? É pecado ter rede social? Não, não é pecado. Não é pecado a gente ter nada disso, mas às vezes a gente abre mão de coisas, de momentos que a gente poderia estar desfrutando da presença de Deus, está se relacionando com Ele, está tendo revelações sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, está compartilhando com Ele coisas do nosso coração, está entendendo coisas que estão no coração de Deus para nós, e a gente abre mão desses momentos por prazeres momentâneos. E a gente precisa, e às vezes a gente escuta as pessoas falarem: eu não oro mais porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia mais porque eu não tenho tempo. Mas aí a gente precisa ver o que a gente está priorizando. A gente realmente não tem tempo ou a gente está priorizando outras coisas? A gente está abrindo mão de desfrutar de coisas maravilhosas e imensuráveis por um momento de prazer, por um momento de prazer imediato. E às vezes a gente vê também pessoas deixando de construir tesouros no céu, onde Jesus nos adverte, né, a construir tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça, a ferrugem não consome, e pessoas correndo atrás de riquezas aqui na terra. E aí eu te pergunto novamente, é pecado ter riqueza na terra? Não, não é pecado a gente ter o nosso patrimônio. A gente sabe que a prosperidade financeira também é bênção do Senhor, né? O Senhor nos abençoa com provisão, com bênçãos financeiras também. Mas existem pessoas que abrem mão, né, de tesouros eternos, que deixam de construir riquezas no céu para correr atrás apenas de riquezas aqui na terra. E às vezes, a troco de construir riquezas na terra, abre mão até de princípios, de valores, de coisas que estão estabelecidas na palavra de Deus, topam qualquer parada, né, como as pessoas dizem, para poder construir riqueza na terra. E isso é errado, isso a gente não pode fazer. Então tá trocando tesouros eternos
por tesouros passageiros. Então que o nosso coração, que a nossa mente, que a gente entenda, né, aonde está realmente o nosso tesouro, aonde estão as nossas riquezas. A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então a gente precisa compreender essa verdade bíblica e não abrir mão de bênçãos sobrenaturais, de bênçãos eternas que o Senhor tem preparado para nós, por prazeres imediatos que o mundo nos oferece. E nos oferece o tempo todo. E Esaú deu essa bobeira aqui, né? Ele abriu mão de algo inestimável que estava na mão dele, que era dele, que pertencia a ele. Ele desprezou tudo isso por um prato de lentilhas. Que o nosso coração não abra mão das bênçãos inestimáveis que o Senhor tem, por prazeres imediatos, passageiros, momentâneos que esse mundo nos oferece. Que o Senhor continue falando no seu coração e ministrando na sua vida em nome de Jesus.